Graça e paz, querido. Estamos começando mais um Conectados com Deus e, como toda semana, temos aqui nossos convidados ilustres e a gente hoje vai bater um papo sobre justiça e pandemia. Então, eu queria orar com você e a gente vai apresentar nossos convidados nessa noite. E eu tenho certeza que você vai aprender muito e que Deus vai falar com você também nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu amor para conosco, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado porque entendemos que esse projeto é teu, Senhor, e por isso estamos aqui. Pedimos que o Senhor fale através da vida dos teus filhos, através da instrumentalidade, do conhecimento deles, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, transformar a nossa vida, ó Deus, à medida que, ó Deus, agregamos conhecimento, à medida que aprendemos, ó Deus, com aqueles que o Senhor abençoou, que o Senhor escolheu, Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que, ó Deus, o Senhor esteja conosco nesse bate-papo e que o Senhor traga, ó Deus, esse novo entendimento para os teus filhos e filhas que nos assistem, para a glória do teu nome, oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Amém. Bom, queridos, estamos aqui com dois amados irmãos, pastora Raquel Lira e o nosso querido Marcelo Nascimento, lá da nossa igreja, Nova Jerusalém, e eu queria que eles se apresentassem para a gente iniciar esse bate-papo aí com vocês sobre esse tema tão importante. Então, pastora Raquel, fica à vontade, se apresente, depois nosso irmão Marcelo, por favor. Amém. A graça e a paz, amados, é uma alegria muito grande, é uma honra estar participando aqui desse bate-papo, né, desse momento tão especial. E como o João já falou, né, eu sou pastora auxiliar na Igreja Batista Nova Jerusalém, atuo também na igreja como administradora, dou aula na escola dominical, dou aula no seminário, né? Sirvo ao Senhor naquele ministério já há algum tempo e como biscate eu sou advogada, né? Atuo na área civil, na área de família já há alguns anos e eu creio que Deus tem algo especial para nós nessa noite, né? Que possa servir de informação, aquilo que for conversado aqui, que for compartilhado aqui com os amados, né? É muito gratificante estar com pessoas tão queridas, né, como o João e o Marcelo, são amigos queridos, né, e creio que Deus tem bênçãos para nós. Amém? Amém. Bom, graças a paz, eu queria agradecer o convite da pastora Raquel, do João, abençoar os irmãos que estão nos assistindo, abençoar cada lar, representar por esses irmãos. Sou membro, como o João disse, da Igreja Batista Nova Jerusalém, também ministro aulas na Escola Dominical e profissionalmente no meu dia a dia atuo na área do direito como advogado empresarialista e tributarista, e é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho sobre essa matéria que encanta a todos, né? A quem é advogado, quem não é advogado, o direito encanta a todos. Então, é um enorme prazer estar com vocês. Amém, amém. O prazer é todo nosso. Bom, então eu queria começar dizendo que a palavra do momento, né? O que a gente ouve todos os dias é que nós estamos vivendo um novo normal. O ano de 2020, ele trouxe algumas mudanças e com a pandemia, né? E por conta disso, a gente percebe que isso trouxe alguns desdobramentos, também com relação às leis, aos direitos. E eu queria pedir para o nosso querido Marcelo começar falando um pouco sobre essas mudanças e as medidas que foram tomadas para a preservação desses direitos com a pandemia e o que isso trouxe de desdobramento para a gente. Bom, uma coisa interessante no direito é o que a gente chama da mutação do direito, né? Porque o direito ele é mutante, ele muda para beneficiar a sociedade. E a gente está podendo viver esse momento histórico, que a gente está vendo os tribunais, tanto os tribunais superiores, como o STF, STJ, e os tribunais de primeira instância, eles fazendo uma releitura das jurisprudências e da própria letra da lei para poder se adequar a esse momento que a gente está vivendo agora. E como as matérias de direito são matérias que se
são interdependentes, né? Você tem o direito do consumidor, que é interdependente com o direito civil, que é interdependente com o direito do trabalho, que é interdependente com o direito tributário, com o previdenciário, interdependente com o direito constitucional. E a gente vê a Corte Maior, né? A nossa Corte Constitucional, que é o STF, ela tomando decisões que, nesse momento, são decisões de excepcionalidade, que vem justamente para se adequar a essa mutação do direito nesse momento que a gente está vivendo. Talvez a população não entenda muitas decisões, porque, às vezes, as informações que chegam, infelizmente, são informações que, por falta de conhecimento, são manipuladas e as pessoas têm dificuldade de entender e acham que as decisões que são tomadas, elas, na verdade, não são para beneficiar, mas a gente tem tido bastantes decisões que elas têm vindo para beneficiar, como é o caso das relações consumeristas, e tem tido várias alterações no sentido de ter uma maior rapidez na resposta à relação da compra e da venda, do consumo, e de se solucionar problemas, a relação que tem havido uma resposta maior e um protecionismo maior nas relações de locação, nos contratos novos de locação, por exemplo, foi tomado uma resolução que até dia 31 de outubro, salvo o melhor juízo, a gente não pode ter nenhuma decisão que venha colocar ninguém em situação de despejo por liminar, e outras questões, mais como as questões trabalhistas, da redução de jornada de trabalho e da questão também do ajuste salarial. Então, hoje nós estamos vivendo toda essa interdependência que tem nas matérias do direito sob um grande guarda-chuva que se chama direito constitucional, isso tudo capitaneado pelo nosso STF, embora, né, haja várias discussões, hajam vários desacordos, às vezes nós mesmos, como profissionais de direito, a gente questiona algumas coisas, mas a verdade é que a gente tem vivido um tempo de excepcionalidade e eu tenho me surpreendido no sentido positivo do bom senso dentro do que é possível fazer num país como o nosso, com tanta desigualdade social, que o direito é o mesmo para todos, mas na hora da aplicabilidade, a gente sabe que, infelizmente, nem sempre você consegue aplicar de forma igual, né? Existe até um princípio constitucional que o direito ele é igual para o igual e desigual para os desiguais. Então, a gente está podendo viver, né, e ver isso nesse momento. Mas eu tenho visto isso com olhos positivos. Legal. Então, a gente, de acordo com o que você falou, né, a gente percebe que todas essas mudanças que têm acontecido, você falou, por exemplo, da questão do despejo, você falou dos contratos, né, de aluguel, você falou também da questão da carga horária de trabalho, a gente percebe que, de certa forma, as mudanças elas são direcionadas ao nosso bem maior, que é a nossa vida, né? Um cuidado, você não vai poder ser exposto em algumas situações, a gente vê que a pandemia ela trouxe essas mudanças porque há uma exposição, né? A gente vê que existem empresas, por exemplo, que em contrapartida, enquanto umas diminuíram a carga horária, né, outras conseguiram se manter, por exemplo, em home office e não tem previsão de voltar. Então a gente percebe um cuidado que tem sido tomado com relação às vidas, mas por outro lado a gente percebe que muitas pessoas estão completamente despreocupadas com isso. E a gente vê que foram adotadas medidas de segurança e há uma obrigatoriedade, então
abrindo um parêntese, né? A gente, por exemplo, num final de semana de sol, as praias estão cheias, mas as pessoas querem ter seus direitos atendidos em outras questões dentro desse contexto de pandemia. Então, pastor, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão dessa obrigatoriedade. A gente percebe que no nosso país as leis parece que não são seguidas à risca, né? A gente percebe isso como nesse exemplo que eu dei da praia. Então, como a senhora vê a importância da obrigatoriedade nessas medidas de segurança e até da dificuldade que as pessoas têm de entender o porquê de algumas das medidas e aceitar? Como a senhora vê a questão de repente, alguma multa, alguma coisa que, de fato, obrigue as pessoas a entenderem que é importante e que tudo que tem sido feito pela justiça para, de alguma maneira, atender, né, a necessidade que a gente tem de uma proteção, de uma preservação. Como a senhora vê a questão de multas e a questão da obrigatoriedade dessas medidas? A questão é a seguinte: a lei, né, as leis como um todo, elas têm uma finalidade. Nenhuma lei ela é criada aleatoriamente, né? Toda lei, quando ela é criada, ela visa um objetivo, né? Ela tem uma finalidade. O que acontece é que muitas vezes há o desconhecimento da finalidade da lei. E aí a pessoa, por não entender a finalidade da lei e por ela muitas vezes ser coercitiva, ou seja, ela te obrigar a tomar uma certa decisão ou uma postura, causa um desconforto nas pessoas, não é? Então, o principal é que as pessoas entendam a obrigatoriedade, o objetivo da lei, para que possam entender, então, se o objetivo é esse e eu quero viver esse objetivo, então eu vou cumprir a lei, né? Então, assim, a gente tem N exemplos né, o Código Penal está cheio de exemplos, né, que ferem a vida, que é o nosso bem maior, né, o princípio, como é que se fala? Faltou a palavra. Assegurado pela Constituição, né? E, enfim, então, e aí a gente tem uma série de coisas que a gente não pode fazer visando uma proteção, né, que é da vida. Assim como agora foram tomadas algumas medidas que também visam essa proteção, né? Então, quando se falou em isolamento social, o tal do ficar em casa, né? Para todo mundo foi muito, muito complicado, porque é o direito de ir e vir que, de alguma forma, ele foi tolhido, mas ele foi tolhido visando algo maior, que é o direito à vida, não é? E aí, nessa situação, se não há um entendimento, eu não consigo acatar aquilo que eu não entendo. Então, por que eu não posso sair? Eu não posso sair porque é um vírus que está matando aos milhões, totalmente desconhecido, então vamos proteger as pessoas nas suas casas até que a gente tenha noção do que está acontecendo. Então, essa proibição causou um desgaste muito grande porque as pessoas não gostam de ser contrariadas, né? Aí veio a questão do uso da máscara. Então, eu já vi, né, e a gente vê na internet fotos, pessoas botando máscara de gatinho, use a máscara, um bocado de coisas, porque não entendeu o objetivo da máscara, não é? Que é uma preservação própria e uma proteção do outro. Então, tem que estar na região da boca e do nariz, porque é um vírus que se transmite por vias respiratórias. Então, quando eu uso a máscara, eu me protejo e protejo o próximo. Mas, se não há o entendimento, as pessoas usam com o nariz para o lado de fora, ou então não usam. Então, quando você não entende o objetivo, você se posiciona contra. E aí a nossa sociedade, ela é muito complicada, porque na mesma hora que ela exige a proteção, ela é contra a proteção. O Marcelo estava falando de medidas que foram tomadas, medidas a níveis emergenciais, como o auxílio emergencial, que pode não ser nenhuma fortuna, mas foi o que, nas condições do país, o que se podia fazer imediatamente, emergencialmente. E para quê? Para dar uma segurança para as pessoas. Então, isso as pessoas acatam,
muito bem. Agora, a ordem de não aglomerar na praia, de respeitar o distanciamento social, aí as pessoas já não acatam. Então, falta o entendimento e falta o bom senso, diria eu, para você poder entender o porquê de cada medida e acatar na medida que elas visam uma proteção individual e, sobretudo, uma proteção coletiva. Então, falta no nosso povo, né, na nossa sociedade, entender os objetivos da lei. Por exemplo, a gente tem a lei seca. A lei seca, ninguém gosta de passar no bafômetro, ninguém gosta de separar. Mas são normas, são medidas para impactar, para evitar que as pessoas dirijam alcoolizadas. Por quê? Ele não está só colocando em risco a sua vida, ele está colocando em risco a vida do outro. E tem situações que o motorista não morre e o outro, a vítima, morre. Então, são as medidas aí, elas são fortes, mas para que a população entenda, porque às vezes, de uma maneira muito amena, as pessoas fazem de desentendidas. Então, quando vem a multa, quando vem a penalidade, quando dói no bolso, né, digamos assim, aí as pessoas pensam 2 vezes antes de praticar certas ações. Quando, na realidade, se houvesse o entendimento, você evita a multa. Se você entende o objetivo, o objetivo é esse, então eu não vou fazer, você não vai ser multado, porque você vai deixar de fazer. Então, só é multado quem não entende, ou finge que não entende, e persiste em fazer aquilo que vai afetar, muitas vezes, a sua própria vida, ou afetar a vida do outro. Então, se viu realmente a necessidade de criar normas que, a princípio, elas não foram atendidas, infelizmente, e aí foi surgindo a necessidade de se colocar as penalidades, que são as multas. Eu não sou a favor da multa, mas, por outro lado, se a pessoa não quer cumprir por bem, né, o poder tem que dar alguma forma de que as pessoas cumpram, e aí a multa, muitas vezes, é essa forma que vai fazer com que as pessoas deixem de fazer determinadas coisas, entendeu? Então, é o que tem acontecido aí. No começo, era visando realmente, sempre foi visando uma proteção. É certo que há uns extremos, mas todo mundo foi pego de surpresa. Ninguém nunca viveu uma situação como essa. E aí você criar situações e normas do nada, e como o Marcelo falou, para atingir não um grupo de pessoas, mas uma sociedade de que as pessoas não são iguais, né? É complicado. Então, muitas coisas elas estão sendo adaptadas. E aí, nessa adaptação, a gente percebe que algumas coisas foram acatadas com muita tranquilidade, outras não foram, e aí surgiu a necessidade das multas, né? A gente vê essa questão das adaptações, né, que vão sendo, por exemplo, a gente percebe que a gente tem a Constituição, como a senhora falou, né, que foi ferida, entre aspas, né, mas, na verdade, para proteger, a gente tem o direito de ir e vir, mas a gente percebe que isso precisou ser vetado num dado momento, e aí a gente percebe, por exemplo, que às vezes acontece em cada cidade, né, de acordo com as autoridades. Em São Paulo, se eu não me engano, foi decretado primeiro, e aqui no Rio depois, a questão da multa, por exemplo, para estabelecimentos onde pessoas não estejam usando máscara, né? Então há uma multa para a pessoa que não está usando, e há uma multa para o dono do estabelecimento, né, que permite a entrada de pessoas sem a máscara. Então, como vocês veem a melhor maneira, talvez, de trazer esse entendimento, esse conhecimento para as pessoas, que de um dia para o outro, um decreto ele é feito onde você, de um dia para o outro, passa a ter uma multa, uma sanção, enfim, para algo que até então não tinha uma necessidade. Ontem você podia sair sem máscara, amanhã, se você sair sem máscara, você é multado. Tendo em vista que, infelizmente, muitas pessoas não têm acesso à informação como deveria. Como vocês acham que a gente poderia fazer para dar acesso às pessoas a esse nível de informação, para ninguém ser pego de surpresa, digamos assim? Quem? Não, Marcelo. Eu
pegando carona no que a pastora Raquel estava falando, a gente tem um problema pretérito que é muito sério, quando tiraram moral e cívica do ensino médio do, Eu não tive, mas eu soube disso. Fundamental. Quando tiraram do ensino médio do ensino fundamental, porque eram noções de direito que eram dadas aos alunos. E hoje, cidadania também, né? Sim, essa geração, que já é a geração do meu filho, a geração dos filhos da pastora, eles não têm isso. Se eles não tiverem dentro de casa, eles não têm essa educação. E você hoje, olhando para a sociedade, se você olhar para o ser humano individualmente, ele, dependendo da formação dele, ele vai entender que ele é o famoso o meu direito termina onde começa o do outro. Então, tanto é que no direito constitucional, a gente tem os princípios fundamentais de garantias individuais e coletivas. A gente vê muito todo mundo aclamando o seu próprio direito, mas quando fala no direito coletivo, é o que a pastora falou, as pessoas não querem obedecer. E isso passa pela educação. Então, hoje, dentro de um momento de pandemia, que você tem um povo, aspas, mal educado no sentido de não ter recebido essa educação de noções de direito, noções de cidadania. Você querer que eles entendam isso, fica difícil. Aí a forma que se tem é usar a lei como uma forma coercitiva, né? Ou multando, ou se levando para uma delegacia para fazer uma ocorrência, mas isso não resolve o problema. O problema se resolve pela conscientização e pela educação. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente vai ter oportunidade de olhar para isso e rever esse conceito. Porque, nesse momento, a única forma que a gente tem realmente é a coerção. E que não funciona. Eu estava lendo uma matéria que, em São Paulo, de 1.600 e poucas multas, só 140 foram pagas e eu nem sei como foram pagas. Talvez por pessoas que tenham essa consciência. Mas as outras não têm, não terão, porque dependerão de ser. Não é uma questão de doutrinação, é uma questão de educação. Exatamente. Quer falar alguma coisa, pastora? Não, faltou, isso que o Marcelo falou tem tudo a ver, né? Faltou esses princípios que eram dados na escola. Você vê, eu sei todos os hinos, eu sei o hino nacional, eu sei o hino da bandeira, eu sei o hino do soldado, e meus filhos não sabem, porque não tem mais esse ensino, né? E aí essa matéria que foi tirada, ela mostrava a necessidade dos limites que a lei traz. Porque o que é a lei? A lei, ela tenta trazer um direcionamento para a sociedade, impondo os limites. É o famoso assim, o seu direito, né? O meu direito, ele termina quando o seu começa. Só que quando você não tem essa percepção, você começa a entrar no direito do outro, ferir o direito do outro, aí o que é incontrolável. E aí tem que entrar essa questão coercitiva para poder trazer essa imposição, que é a questão da multa. Então, como tratar isso? Resgatando esse sentimento na sociedade. Esse sentimento que vem através do conhecimento. Hoje, o que acontece? As informações elas são passadas pela mídia de uma forma meio que manipulada, talvez, despertando.
Acho que travou. Travou. Ixi, caiu. Caiu. Esperar ela voltar. Aí. Voltou. Voltei. Deu para ouvir o que eu falei? Não. Nós fomos Deu para ouvir o que eu falei? Cortou. Cortou. Cortou o que eu falei. Até a questão das questões individuais. Não, então, aí é só o que você falou mesmo. Vem essa conscientização, ela tem que partir pela educação, né? E o interessante seria a gente resgatar isso nas escolas e principalmente nas famílias também. Porque quando se impõe os limites a começar da família, aí as pessoas começam a entender a necessidade de eu posso ir até aqui, daqui para frente eu já não posso ir mais. Então, é por aí mesmo. Eu cheguei a ouvir muitas e muitas vezes meus pais, meus avós sobre a questão da moral cívica, como isso era relevante, né? E a gente percebe que isso é muito verdade, né? As pessoas vivem numa cultura de que o meu direito, né, é o mais importante e eu preciso, né, ser atendido em primeiro lugar. Bom, a gente falou sobre algumas mudanças que já aconteceram, né, ao longo da pandemia, e aí eu queria de repente saber do Marcelo o que você acha assim de mais relevante, talvez que tenha acontecido de mudanças, né, em questão de leis e na questão da justiça, o que tem uma importância talvez do que foi mudado, se é que existe algo que para você seja mais relevante. João, na verdade, se eu for falar de que foi relevante, eu vou falar que todas as decisões que foram tomadas até agora, elas foram relevantes porque elas foram tomadas em prol da sociedade. Mas não foram decisões que ela vem, que elas satisfaçam, né, a expectativa da sociedade. Nós fomos tomados por uma situação de excepcionalidade que os tribunais tiveram que agir rápido dentro dessas questões de excepcionalidade, trazendo questões que pudesse atender momentaneamente o que estava acontecendo. Agora, existe hoje um problema nosso que é a questão da perspectiva do que vai vir do período pós-pandemia. Eu acho que nesse período pós-pandemia a gente vai poder dizer melhor o que virá de relevante. Eu posso dizer para você que eu arrisco dizer que a gente vai ter uma visão melhor de aplicação do direito. Isso já está acontecendo em alguns tribunais, isso já está acontecendo com a questão dos processos estarem passando para as plataformas online, pela celeridade que os juízes, né, estão dando aos processos. Por incrível que pareça, a gente tem tanta notícia ruim no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro ficou em primeiro lugar entre os tribunais em eficiência, em termos de produtividade. Então, eu vejo uma expectativa melhor futura. A gente está vivendo ainda um momento de incerteza e a gente está trabalhando com situações ainda de incerteza, porque você hoje, vamos pegar a questão do trabalhador, você hoje, lógico que você não quer perder o emprego, mas você também ter sua jornada reduzida, seu salário reduzido, também prejudicou.
o teu, né, o teu dia a dia ali, o custo da tua família. Então, essa excepcionalidade, a gente não pode dizer ainda que é o mais relevante. Se eu posso dizer que houve alguma coisa de relevante, foi a iniciativa de se tomar decisões que pudessem amenizar o impacto desse inesperado para a sociedade. Isso aí foi relevante. Agora, eu creio que nós vamos ter situações mesmo de grande relevância no período pós-pandemia. Fala, pastora. Eu creio que nesse período pós-pandemia, se houvesse uma contribuição a nível de sociedade, né, puxando para mediação, eu acho que isso aí seria assim algo muito relevante para o mundo como um todo. Porque o que acontece? Essa pandemia, ela igualou todo mundo, não é? Então, assim, a gente viu nesse período os grandes e pequenos no mesmo patamar. E isso fez com que, de certa forma, as pessoas foram ouvidas, né, fossem ouvidas nas suas necessidades. Então, quando a gente tem, por exemplo, numa relação de locação, um locador que se preocupa, né, que sabe que o locatário não está podendo pagar o valor do aluguel e conversa e chega num acordo de um valor que seja viável para aquele momento. Quando a gente consegue ver numa relação, né, de patrão-empregado, eu não vou te mandar embora, mas eu vou reduzir teu salário, eu vou reduzir tua jornada, mas eu vou manter seu emprego. Algumas coisas foram impostas, outras não, como essa questão da locação. Só que isso tudo despertou na sociedade a mediação, que é algo até que o novo CPC vem trabalhando para que a sociedade pense mais um pouquinho, antes de chegar lá nos tribunais, tentar uma mediação. E essa situação de pandemia, ela trouxe esse olhar para o próximo. E aí, antes de você brigar, vamos conversar, vamos tentar chegar num consenso. Então, se depois disso tudo, essa ideologia permanecesse, eu acho que seria já um grande passo para a sociedade nessa área do direito, porque todos têm suas necessidades. E aí, quando você consegue ver do outro, e ajudar ao outro sem trazer tanto prejuízo para você, você constrói e não destrói. Então, a gente vê, hoje em dia, tem muitas coisas que as pessoas estão chegando num acordo, por exemplo, a escola. A escola teve a questão de ficar online, né? E aí, com isso, reduziu o custo da mensalidade. Então, para que houvesse... Não, os pais não deixam de pagar, mas também não pagam aquele valor máximo. Então, você olha dos dois lados. Só que isso não era muito praticado. Então, quem queria impor, impunha, e o outro tinha que acatar e olhe lá. Só que com essa situação, parece que as coisas meio que se igualaram. Então, esse olhar diferenciado, ele surgiu nesse meio jurídico. Então, se permanecesse, seria um grande fator. A questão que você estava falando do home office, tantas empresas têm condição de fazer isso e nunca fizeram. E agora fizeram. Será que elas não podem olhar com outros olhos essa situação, como o trânsito melhorou, como uma série de coisas, até no transporte, aliviaram no transporte público? Então, será que elas nunca perceberam, né, que tendo esse olhar diferenciado, muita gente ganha com isso? Então, se no final disso tudo a gente permanecer com esse olhar, já é um grande avanço. Porque muitas coisas, elas se ajustaram porque realmente houve esse olhar diferenciado. Você tá suscetível a pegar e eu também estou. Então, vamos se ajudar? Só que vai passar, mas tem uma série de outras coisas que podem fazer com que eu te ajude e você me ajude. E aí a sociedade vai desenvolvendo em várias áreas, né? Então, se a gente herdar isso aí, já tá bom pra caramba, né? Penso eu.
Verdade, verdade. Acho que talvez seja um dos pontos mais positivos de tudo que aconteceu, né? Essa maleabilidade, né? Essa questão do bom senso que muito foi falado aqui hoje, pelas duas partes, porque a gente sabe que todo mundo acabou se tornando vulnerável, foi como a senhora falou, né? Todo mundo foi meio que nivelado, né? Porque todo mundo estava sujeito a uma situação que a gente não tinha um controle, né? E uma curiosidade que eu tenho, e aí vocês dois podem responder, mas aí perguntar para o Marcelo, se vocês sentiram uma diferença no trabalho de vocês com relação a essas mudanças que a pandemia trouxe, como, por exemplo, automatização de alguns processos, por exemplo, né? Vocês perceberam, porque assim como a pastora falou das empresas que podiam trabalhar de home office, né? E aí talvez não faziam, mas por uma questão cultural, e aí se viram numa situação onde tiveram que se adaptar a essas mudanças. Vocês percebem essas mudanças também significativas na forma de trabalhar, na questão do direito, a forma de você trabalhar os processos, a automatização, ou então trabalhar à distância, essas coisas. Vocês perceberam essa mudança? Isso foi significativo também na carreira de vocês? Eu acho que essa pergunta a professora Raquel pode responder melhor do que eu, porque dentro da minha área de atuação, eu basicamente não tenho audiência. Então, a questão do processo eletrônico, para mim, por exemplo, foi excelente, porque da onde eu estiver, eu consigo trabalhar. Né? Uhum. As matérias que são discutidas na área que eu atuo são matérias exclusivamente de direito, não tem matérias de fato que você precise de audiência, de testemunhas, de um excesso maior de provas. Né? São questões mais documentais. Agora, para quem atua fazendo audiência, eu creio que também foi um grande ganho, né? Isso facilitou você não precisar sair do escritório para se deslocar, para ir a fórum, né? Assim, às vezes você sai para uma audiência, a audiência marcada 1h da tarde, o juiz vai fazer a audiência às 5. Aí a pastora Raquel pode responder isso bem. A gente já está vivendo esse processo de mudança já há um tempo, né? Desde que entrou, como o Marcelo falou, o processo eletrônico. E agora, com a questão da pandemia, as audiências, né? Aí criaram-se programas e aplicativos para que as audiências possam ser virtuais, a oitiva de testemunhas também virtuais. Eu estou para fazer nos próximos dias aí, infelizmente, né, um divórcio que uma das partes vai estar em São Paulo e a outra no Rio. Então vai ser tudo online, né, em cartório já, né? Então, assim, a gente está vivendo essa questão por conta da pandemia, surgiu a necessidade de se inovar para que as atividades fossem continuadas. E eu creio que isso vai ficar, né? Porque aí facilita, né? Como o Marcelo falou, do escritório você resolve tudo, não precisa se deslocar para um cartório, para um outro lugar. Então, assim, trouxe algumas mudanças que foram boas e que eu creio que vai perdurar e vai facilitar a vida de muita gente. Agora a gente tem que se adaptar, né? Porque é tudo muito novo e muda muito rápido. Verdade. Isso que está acontecendo agora, isso é novo para todo mundo, né? Esse bate-papo que a gente está tendo, não é? Então, há um tempo atrás, a gente não tinha possibilidades como essa. Então, a gente tem que correr para acompanhar, né? E aí, essas mudanças tecnológicas, elas, com essa pandemia, então, parece que elas aceleraram mais ainda. E aí, a gente tem que correr para não ficar atrás. Mas foram boas e eu creio que vai permanecer, porque desafoga muita coisa. E aí você consegue, né, de um local, produzir mais do que se você tivesse. Eu já fiquei, né? O Marcelo falou aí, eu já fui para uma audiência que era 1h da tarde e ela aconteceu 5h da tarde. Ou seja, foi uma tarde perdida, que se eu tivesse no escritório, eu estava produzindo, fazendo outras coisas, né? Então, foram coisas que aconteceram, já vem acontecendo,
E tomara que permaneça, que foi bom, está sendo bom. Agora a gente tem que correr atrás, né? Senão a gente fica para trás. Eu acho que é uma realidade que veio e vai ficar. Exatamente. Eu acho que isso mudou todas as relações, né? A gente percebe que a tecnologia já estava fazendo isso, como a pastora falou, isso não é novo, né? É claro. Mas algumas coisas se intensificaram, né? A questão do distanciamento obrigou, né? Quem não podia ou quem não era acostumado a tratar das coisas online, por exemplo. É lógico, eu não creio nisso, mas é ali que algumas profissões, né, também talvez ficariam para trás, e aí já falaram de algumas coisas, né, feitas na área da justiça que um robô faria, enfim, né? Mas aí isso aí é um papo para um outro Conectados. A gente por exemplo, vê... eu descobri que... Desculpa, João, te cortando, eu descobri Nada, que meu pode falar. escritório sou eu e meu notebook. Isso aí, isso aí. A gente já chegou nesse ponto, né? Então, tudo é resolvido via internet, tudo é resolvido, como a pastora até falou, né? Aplicativos foram criados, né? Porque a ideia é, de fato, facilitar a vida de todo mundo, né? E encurtar as distâncias e facilitar a vida de todo mundo. Algo que eu lembrei, né? Porque eu acho que o grande desafio, né? É a gente entender a nossa relação como cristãos com isso, né? Uma das primeiras coisas que foram criadas para que o povo ensinasse a seguir, né, pelo caminho certo foi a lei, né? Não foi à toa que o Senhor ele criou, através da palavra nós vemos isso. O Senhor precisou implantar para a construção de uma civilização as leis, né? Então a gente vê através de Moisés o Senhor ele dando ao povo os 10 mandamentos, porque de fato era um povo que havia sido escravizado por anos e anos, por séculos, e a gente vê um povo tentando se tornar um povo novamente. A gente percebe que a lei do Senhor é o que daria a eles uma identidade. E aí a gente vê hoje a igreja como tem um papel importante, né? Porque a gente vê que na pandemia a igreja também foi muito atacada, né? Na questão das divergências, tipo, sai ou não sai, quem defende quem, a gente também não vai entrar nessa questão política, né? De, tipo, muitas pessoas querendo retornar às suas igrejas, né? Mas a gente entendia que a obediência às leis eram necessárias. A gente entende que o Senhor mesmo, ele nos orienta em Romanos 13 a nos submetermos às autoridades que o Senhor constituiu, né? Mas a gente vê, por um outro lado, pessoas que, talvez pela fé, eu não sei se isso é um pouco polêmico, né, para a gente falar, mas por uma questão de fé, não entender a importância de se obedecer a essas leis e falar assim, olha, nós cremos que Deus é poderoso, e de fato Deus ele é poderoso, ele está acima da pandemia, mas como vocês entendem, aí talvez não sendo tão limitado à questão do direito em si, a gente percebe que de fato Deus está no controle de todas as coisas, né? A gente sabe que a pandemia só aconteceu porque o Senhor permitiu. Então, o que vocês entendem hoje que a pandemia talvez tenha proporcionado para nós como cidadãos, mas também como cristãos, e o que vocês acreditam que ela pode nos ensinar? Olha, João, eu penso o seguinte, eu tenho, se alguém tem fé, tenha para si, né? A Bíblia fala sobre isso. Eu posso crer que Deus está me protegendo, me guardando, me livrando de todo mal, eu creio nisso, mas quando eu tenho, como eu falei, né? Quando eu entendo o objetivo da lei, eu entendo que, no caso do uso da máscara, da obrigatoriedade do uso da máscara, eu estou defendendo a mim, protegendo a mim e estou protegendo o próximo. Eu posso ter fé de que comigo nada vai acontecer, mas será que o próximo tem essa fé? E a partir do momento que eu não uso, eu estou afrontando a ele, porque eu estou expondo ele a um risco. E se ele não tem fé de que nada vai acontecer, ele realmente, a minha prática vai se tornar um mau testemunho.
Então, a questão não é somente assim, eu creio na palavra, é a minha fé, só que a gente tem que ter esse olhar do próximo. Que Jesus, muitas vezes, ele andava com a multidão, não é? E ele tinha esse olhar para o próximo. Então, não é porque eu creio e que eu não vou ser atingida, então eu vou fazer e não vou usar e que se dane o próximo. Não, porque é uma proteção minha e uma proteção dele também. Então, falta, muitas vezes, esse bom senso, esse entendimento. E como eu falei, a lei tem um objetivo. Em um dado momento, foi necessário o isolamento social, porque as autoridades não sabiam o que fazer, não tinha leitos disponíveis, não tinha condição. Se todo mundo ficasse doente, como aconteceu, infelizmente, muitos morreram por falta de atendimento, e não tivesse o isolamento, ainda ia ser pior. Mas a minha igreja crê que Deus nos guarda. Só que eu tenho, por exemplo, aqui, tenho eu e mais 4 pessoas. Graças a Deus todos creem, mas será que em todas as casas todos creem? Então eu vou e me exponho e ainda exponho a minha família? Então não é uma questão de fé, é uma questão de visão. Na realidade, a gente precisa entender o quanto a nossa posição vai influenciar o outro. A própria palavra de Deus vai dizer, ai daquele que vem, da onde vem o escândalo. Mas por quê? Porque por causa de quem está provocando o escândalo ou por causa das pessoas que estão sendo escandalizadas? Então, isso tudo precisa ser visto. Então, quando a gente, como servo de Deus, entende que a palavra fala, né, sobre fazer aquilo que é justo, praticar aquilo que é justo, não é só justo aos meus olhos, mas é justo como um todo. Porque muitas vezes a minha ação, ela vai ferir o direito do outro. Então, se o outro tem direito a uma proteção, o fato de eu não me proteger, eu vou estar ferindo o direito dele. Então, é isso que muitas vezes não é entendido. E aí, por falta do conhecimento, como foi falado, do objetivo, do porquê das coisas, as pessoas agem aleatoriamente e jogam na conta da fé. Mas não é assim. A gente sabe, foi muito ruim ficar sem o contato com a igreja, com as pessoas, mas foi algo necessário. Porque por mais que nós creiamos que a gente poderia estar protegido por Deus, mas há todo um contexto social que a gente está incluído. Né? Nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E aí essa situação é que a gente precisa ver com bons olhos, porque a palavra de Deus fala, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Mas muitas vezes as pessoas fazem questão de ver com maus olhos determinadas coisas. E aí atraem para si pensamentos que não condizem com aquilo que Deus realmente tem para cada um de nós. Então, eu acho que é por aí. Não sei se era isso que você queria, que você estava pensando. E só complementei com a pergunta se vocês veem algo positivo com a pandemia. Assim, o que nós aprendemos com isso? O que foi aprendido, pelo menos na sua experiência? Como igreja? Sim. Ou como sociedade? Como igreja, como sociedade. Então, você estava falando aí, né, da questão do avanço tecnológico, a igreja viveu isso, né? E hoje a gente abriu frente de que nós não tínhamos por conta dessa questão do avanço tecnológico. A sociedade também teve condição, né, desse avanço, como você falou, das compras online, né, de determinadas coisas que não eram feitas, mas tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. E aí a gente tem que peneirar. Infelizmente, a gente viu pessoas que se aproveitaram desse acesso às redes sociais para denegrir outras pessoas, para falar mal de outras pessoas. Né? A gente viu aí muitas pessoas usando os aplicativos para criar fraudes e para manipular informações. Enfim, a gente percebe que, por mais que às vezes as coisas elas sejam criadas visando um bem, sempre vai ter pessoas que vão tentar distorcer.
Infelizmente, né, teve a questão do auxílio emergencial, que ajudou muitas pessoas, mas teve gente que não precisava, se cadastrou, teve já até morto, recebeu. Então, esse sentimento é que a gente tem que mudar, a gente tem que entender e olhar com bons olhos aquilo que acontece. E dentro da igreja também, o que essa situação pode trazer para a gente para melhor. Fomos forçados a ficar aí mais de 60, 70 dias dentro de casa. Então, muitas vezes a gente terceiriza responsabilidades que eram nossas. A gente terceiriza, coloca na igreja responsabilidades que eram nossas, como educar os filhos, ensinar a palavra e cultuar. E aí, com essa situação, a gente teve a oportunidade de reacender isso. Então, que isso permaneça também. Voltamos às nossas atividades, vamos voltar, mas que tenhamos um momento família, um momento de culto doméstico, um momento de reunião, porque isso faz parte, né? E a igreja também, esse distanciamento, a gente sentiu falta. Então, valorizar as oportunidades que a gente tem de estar junto, que muitas vezes a gente não valoriza, e o tempo realmente passa, e quando a gente vê, não volta mais. E aí que a gente possa também ter esse valor, né, do estar junto, da comunhão como um todo. Então, são vários aspectos que eu acho que isso serviu para trazer ensinamentos para a gente em várias áreas e que a gente possa fazer realmente essa seleção. Ver o que não foi bom, a gente afasta, e aquilo que foi bom a gente trazer para a nossa vida como uma prática contínua. Infelizmente, a gente teve aí notícias de muitos casais, não no contexto evangélico, até no contexto evangélico, mas na sociedade como um todo, que se divorciaram porque passaram a conviver, né? Porque até então saía de manhã, chegava de noite e mal conviviam. E aí, por conta da pandemia, passaram a conviver e aí a gente soube de várias situações aí de divórcio. E essa convivência, ela é necessária. Então, vamos voltar às nossas atividades, mas que a gente tenha um tempo para estar junto com o cônjuge, com a família, para conversar, para dialogar, né, para que essa convivência ela seja mantida, não só nesse tempo, mas pós-pandemia também. Né? Então, tem várias áreas aí que a gente tem os dois lados, os bons e os ruins. E aí a gente tem que pegar tudo aquilo, reter o que é bom. Né? Eu penso assim. Amém. Bom, Marcelo, quer colocar alguma coisa? Exatamente o que a pastora está falando. Não excluindo a igreja da sociedade, porque nós estamos na sociedade, mas separando sociedade e igreja, eu acho que, quanto sociedade, a gente viu ser extraído do ser humano o que há de melhor e o que há de pior. A gente viu muita gente se aproveitando de uma situação de tragédia para se aproveitar da boa vontade do outro, ou da mazela do outro, e isso que há de pior no ser humano. E, em contrapartida, a gente viu também muita solidariedade, a gente viu as pessoas se levantando muito em favor uma das outras. E a gente falando dentro da igreja, uma oportunidade que Deus deu a gente da gente se voltar para dentro de nós mesmos, se voltar para nossas famílias, da gente poder se reaproximar, porque é o que a pastora falou, muitas vezes aqui em casa eu, minha esposa e meu filho, eu saía de manhã, minha esposa saía de manhã, meu filho ia para a faculdade, ia para o estágio, a gente se encontrava de noite cansado, ia dormir, ia sair final de semana, aí sábado corre, aí domingo igreja, e a gente vai deixando passar muita coisa que para a gente é importante. Então, nesse momento, eu vejo como uma oportunidade que Deus deu, falou assim, olha para dentro, renova algumas alianças, né? Traz de volta o primeiro amor, não só para a sua vida, mas para dentro da sua casa. Isso eu vejo foi bastante positivo, mesmo a gente vivendo esses dias difíceis.
eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade que nós tivemos. É verdade, é verdade. É uma coisa que vocês falaram. A gente, por exemplo, vê o avanço, né, da tecnologia. A gente vê que a tecnologia, a globalização, né, ela aproximou quem estava longe, né, e ela acabou afastando quem estava perto. E a gente talvez só tenha se dado conta desse afastamento quando tudo isso aconteceu, né? A gente começou a perceber que a gente não estava, e aí o que a pastora falou dos divórcios, né, um exemplo disso. A gente já não estava mais sabendo conviver, porque a gente poderia estar no mesmo lugar, mas cada um no seu mundo, literalmente, né, através da tecnologia. E a gente também percebe algo que foi falado aqui, a importância da preocupação com o outro. É interessante que, trazendo um conceito de justiça, né, como cristãos, a Bíblia diz em João 3 que Jesus ele vai ao encontro de João Batista, que está batizando, né, e ele deixa bem claro. Acho que saiu ele da... Caiu, Estava tudo travado, né? Estavam os três travados e a parede caiu. Vou aproveitar, não sei se ele estava falando aí da questão de olhar os necessitados. Lá em Provérbios 31:9, tem um versículo que fala, né? Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, é exatamente isso, né? Então, quando a gente tem essa visão da palavra, né, e a visão da justiça no contexto da Bíblia, é exatamente isso que ele estava falando, na questão da gente olhar os pobres, os necessitados, e tentar tratar, né, de forma que venha a contribuir com eles, para que eles tenham uma vida mais digna, né, e que eles alcancem aquilo que realmente é justo. Eu acho que esse é o principal ensinamento que a palavra de Deus traz para cada um de nós, né, não só como indivíduos, como sociedade, mas principalmente como igreja, que o nosso papel é esse, olhar com um olhar diferenciado aqueles que têm as suas necessidades. Eu acho que era isso mais ou menos que ele estava querendo falar, né? Que estava falando lá de João Batista, e isso que eu falei agora está lá em Provérbios 31, no versículo 9. Isso é verdade, né? E a gente vê que esse clamor do povo por justiça, né, ele vem de muito tempo. A gente, como a gente comentou lá no texto de Abacuque, né? Abacuque 1:2. Clamando por justiça. Até quando, Senhor? Abacuque 1, versículo 2 e 3. Tem como ler? Tem. Abacuque 1, 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Está lá em Abacuque 1, de 2 a 4. A gente pegou o gancho, João, você estava falando da questão do clamor, né, pela justiça, e a gente leu o que Provérbios 31 fala, não é? Sobre fazer a justiça aos pobres e aos necessitados, e em Abacuque também um clamor que ele faz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida.
Eu acho que era mais ou menos esse o apelo também lá de João Batista que você estava falando, né? E o que eu ia também falar é o conceito de justiça que Jesus tem pensando no outro. Por quê? Porque a gente vê um homem pecador batizando para remissão de pecados, ele encontra Jesus e diz, olha, eu sou pecador, e eu batizo para remissão de pecados, eu tinha que ser batizado por ti, tu vendes a mim, e aí Jesus diz assim, olha, não, me batiza, para que se cumpra toda a justiça. A justiça de Jesus era muito diferente da justiça que nós entendemos. Por quê? Porque ele estava tão mais preocupado em ser um exemplo para as outras pessoas, né? Mesmo que ele se subjugasse diante de um homem pecador, sendo batizado sem ter pecado, né? Mas a gente vê ele ensinando a justiça do reino de Deus, que se preocupa mais com o próximo do que consigo mesmo, com seus próprios direitos, porque Jesus ele tinha o direito de falar, olha, eu não preciso ser batizado, né? Verdade. Mas ele abre mão desse direito para que outras pessoas possam saber o caminho para onde seguir, para que ele possa ser o exemplo para outras pessoas. Então, a gente percebe isso, né, que a nossa justiça, ela precisa abranger, ela precisa incluir as outras pessoas, como a senhora falou também, né? A importância da gente lembrar que tem outras pessoas e que elas precisam ter seus direitos atendidos. E para a gente fechar, né, é muito comum, a senhora falou da injustiça, quando nós cristãos, que somos aqueles que têm um Ministério da Reconciliação, né? A Bíblia diz que nós temos o Ministério da Reconciliação. Quando nós acreditamos que, olha, as injustiças que acontecem no mundo não são um problema nosso, mas dos governadores e das autoridades, nós nos omitimos como igreja, nos omitimos como aqueles que são agentes da justiça, né, de Deus, da justiça do reino de Deus. Né? Então, eu vejo, por exemplo, um trabalho que é feito pela nossa igreja de dar assistência, né, às pessoas ali ao redor, e poder dar cestas básicas e tal. Por quê? Porque, de fato, as pessoas precisam de ajuda. A gente vê, né, o Marcelo também falou isso, a gente vê isso. Existem pessoas menos favorecidas na sociedade e elas precisam ter seus direitos supridos. E aí, nós como igreja, vamos falar assim, olha, desculpa, eu sei que você precisa de comida e tal, mas, cara, isso não é problema meu, isso é problema das autoridades, mas nós temos um papel para cumprir. E aí, até a própria pastora que tem acesso a esse trabalho que é realizado pela igreja, como a senhora acredita que nós, como igreja, podemos fazer diferença nessa questão da justiça social? É o que você está falando, não adianta só você pregar o evangelho e ver, né, que de muitas formas as pessoas são injustiçadas e você tendo condição de ajudar, não ajudar. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, se você tem condições de ajudar, e principalmente como igreja, é o nosso papel trazer essa ajuda para as pessoas, né? Então, a nossa igreja, graças a Deus, ela tem essa visão de trazer não só o alimento espiritual, mas de ajudar também. A gente tem aí alguns eventos como o Culto na Rua, onde tem pessoas também da parte jurídica para dar orientação, porque, João, as pessoas muitas vezes elas não sabem. Uma coisa que eu falo muito, né? O Marcelo já até falou, a questão do conhecimento ela é fundamental. Quando a gente, né? Eu tenho a classe da Escola Dominical das Irmãs, você precisa se envolver, porque família não é só morar embaixo do mesmo teto. Família é envolvimento. E tem pessoas que não se envolvem. Tem mulher que não sabe o nome do gerente do seu marido. Tem mulher que não sabe quanto o marido ganha. Tem mulher que não sabe se ele paga seguro de vida, se não paga. E aí, são situações que quando falta o homem, a pessoa, por falta de informação, perde direitos que são fundamentais. Eu tive uma situação de uma irmã que chegou. Infelizmente, ela perdeu seu marido assim de uma maneira muito drástica, ele infartou dentro de casa.
ela trouxe uma pasta de documento, jogou assim em cima da minha mesa e falou: pastor, eu não sei nem por onde começar. Aí eu peguei o contra-cheque dele e vi que ele descontava um seguro. Eu falei assim, ele pagava um seguro, você sabe desse seguro? Ela, não, professora, eu não sei. Então ela não sabia nada, nem por onde começar. Então, falta realmente, infelizmente, falta essa informação, esse conhecimento. E a igreja, tendo a condição de alguma forma, ajudar, contribuir, trazer um pouquinho de orientação, já é um grande passo. Então, não é só a direção espiritual, a orientação, o alimento espiritual, isso é o principal. Mas a gente tendo condições de trazer outros tipos também de direção, de orientação, isso faz toda a diferença. E aí, graças a Deus, né, porque ali no Ministério a gente tem eventos que atendem a essa área. A gente busca, né, está sempre dando cursos e oportunidades para que as pessoas tenham conhecimento em outras áreas que não seja só a área teológica, mas também informática, inglês, enfim, para que tenha, né, essa possibilidade de gerar esse crescimento. Então, a gente vê que realmente falta muito esse acesso. E aí é o papel fundamental da igreja, é trazer essa informação. A gente sabe que muita coisa é função dos governantes, mas infelizmente a gente não está tendo. Até estava falando com o Marcelo, tem um versículo na Bíblia, que eu não vou dizer nem que cidade que parece essa, cada um vai tirar suas próprias conclusões. Diz assim o versículo: ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Isso está na Bíblia, está lá em Naum, mas eu acho que isso aqui tem a ver com alguma cidade que a gente conhece aí, né, que é muito atual, né? Então a gente sabe que da onde deveria vir, muitas vezes não vem. E aí nós, como Igreja do Senhor, podendo atender, eu acho que a gente deve também trazer esse tipo de ajuda também. Eu penso assim. Amém. Marcelo, você também acredita que é através do ensino que a igreja consegue exercer justiça? Porque você falou da educação, foi muito bem lembrado, né, da questão do tempo de escola. Você acredita que, como igreja, essa é a melhor forma também de exercer justiça e não terceirizar todas as responsabilidades? Com certeza. Falando da igreja, do Senhor como todo, mas vou falar da Nova Jerusalém, que é a nossa igreja, né? Eu olho ali como um grande celeiro, né? Ali nós temos, Deus tem levantado talentos ali em várias áreas, e a gente, como a pastora Raquel falou ali, a gente tem condição de estar assim, ministrando vários cursos sobre vários assuntos e assim abrindo a mente, né, das pessoas. O pão espiritual Deus tem dado ali a gente a cada dia através do anjo da igreja, através dos pastores auxiliares, mas nós temos ali também Deus levantando vários irmãos em diversas áreas, e a gente, na comunhão, a gente tem aprendido, né? Eu tive a oportunidade de, junto com a pastora Raquel, a gente fazer um curso de atualização até na área do direito, que para mim, assim, foi sensacional a experiência, porque, na verdade, eu aprendi muito. Como se eu tivesse... sim, embora eu tenha ministrado o curso, mas a troca que me foi dada a oportunidade de ter com os colegas de profissão, com os irmãos, porque a gente não falou só do direito, a gente falou de honrar e glorificar o nome de Deus com a nossa profissão, da gente trabalhar o direito com a verdade. E isso é sensacional, é espetacular, é um luxo. É um luxo a gente poder ter esse grande serviço. Verdade, amém. Verdade. Amém, é verdade. Queridos, bom, eu acho que nossa hora já chegou. Já chegou, né? Se deixar advogado, fala pra caramba, hein? A gente não para de falar.
Queria agradecer aí a vocês por essa aula que foi dada aqui. Eu estou aqui como aprendiz. Eu queria dizer que me agregou muito. Queria agradecer a Deus pela sua vida, pastora Raquel, pela sua vida, Marcelo. Tenho certeza que vocês têm sido luzeiros no meio dessa geração, através daquilo que o Senhor deu a vocês, como uma carreira, como uma profissão, não só, né, como um trabalho eclesiástico, né, na igreja, ensinando, né, os dois são professores, então, de fato, eu sou um aprendiz aqui, já tive aula com a pastora Raquel também no seminário, então, não só no trabalho eclesiástico, né, na igreja, mas com certeza no trabalho como advogado, eu tenho certeza que vocês têm glorificado o nome do Senhor e que você que nos assiste tenha sido enriquecido, né, com a experiência, com o conhecimento e também com a visão que foi passada aqui. Amém? Amém. Obrigado mais uma Amém. vez. Que vocês sejam cada dia mais abençoados por Deus, que vocês continuem sendo um instrumento do Senhor nas suas carreiras, nas suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem acrescentado nas nossas vidas, porque a gente reconhece que tudo que temos e somos vem do Senhor, mas que a gente possa refletir que o maior, né, de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando a gente pratica esse mandamento, a gente pratica a justiça e a gente pratica aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Bem, obrigado, Marcelo. Agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, com a minha professora de seminário. Para mim foi uma bênção e uma honra. Amém. 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 Então, obrigado a vocês, que Deus abençoe você que está nos assistindo em casa. Esse foi mais um Conectados, que o Senhor tenha falado ao teu coração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado e uma boa noite. Beijo a todos. Tchau. Tchau.